Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Nós estamos dentro do nosso estudo do Catecismo da Igreja, refletindo sobre o 8º artigo da nossa profissão de fé, que afirma: creio no Espírito Santo. Nós já tivemos a oportunidade de refletir num programa sobre a missão conjunta do Filho e do Espírito Santo, e no programa passado nós refletimos sobre o nome, as denominações e os símbolos do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito e a Palavra de Deus no tempo das promessas. A que tempo nós estamos nos referindo? Aquele tempo que vai desde o começo até a plenitude do tempo, ou seja, desde a criação até o momento em que Deus cumpre a promessa de enviar o Messias, o nosso Salvador. Nesse tempo, desde o começo até a plenitude, a missão conjunta do Verbo e do Espírito do Pai, ela permanece escondida, mas está em ação. Então não é somente no momento da encarnação que o Filho, que o Verbo eterno, começa a agir no mundo e na história humana, mas desde o princípio ele está em ação com o Pai, e a mesma coisa nós podemos dizer a respeito do Espírito Santo, que será doado e revelado quando Jesus voltar para junto do Pai na sua ascensão e enviar sobre os apóstolos esse Espírito. Durante o tempo das promessas, o Espírito de Deus ele prepara o tempo do Messias, e ambos, Messias e Espírito Santo, o Filho e o Espírito, eles, sem serem plenamente revelados, já são prometidos para serem esperados e acolhidos quando eles se manifestarem. É por isso que quando a Igreja lê o Antigo Testamento, que trata do tempo das promessas, a Igreja procura neste Antigo Testamento aquilo que o Espírito Santo falou pelos profetas e quer falar-nos a respeito de Cristo. E quando nós falamos aqui de profetas, o que o Espírito Santo falou pelos profetas, a Igreja entende todos aqueles que o Espírito Santo inspirou para o anúncio de viva voz e na redação dos livros sagrados, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A tradição judaica, ela distingue 3 grupos de escritos no Antigo Testamento. Nós temos a lei, o que nós chamamos de Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos os profetas, que são os nossos livros denominados históricos e proféticos, e também os escritos, que são os livros sapienciais, em particular os Salmos. Bom, vamos agora acompanhar passo a passo desse tempo das promessas, tentando enxergar aqui a ação do Espírito Santo, guiados pelo Catecismo da Igreja, bem como a ação da Palavra de Deus. A Palavra de Deus e o seu sopro estão na origem do ser e da vida de toda criatura. A respeito da Palavra, nós vamos ver São João afirmar no prólogo do seu Evangelho que nada existe sem ela, tudo foi feito por meio dela. E ao Espírito Santo cabe reinar, santificar e animar a criação, porque ele é Deus consubstancial ao Pai e ao Filho. A ele cabe o poder sobre a vida, porque sendo Deus, ele conserva a criação no Pai pelo Filho. Quanto ao ser humano, Deus o modelou com as suas próprias mãos. E na simbologia bíblica, quando nós falamos das mãos de Deus, nós estamos nos referindo ao Filho e ao Espírito. Então Deus modelou o ser humano com o Filho e o Espírito Santo e imprimiu na carne modelada a sua própria forma, de modo que até o que fosse visível tivesse a forma divina. É isso que garante ao ser humano, na criação, a imagem e a semelhança de Deus. Desfigurado pelo pecado e pela morte, o ser humano ele continua sendo a imagem de Deus, a imagem do Filho, mas ele foi privado pela glória de Deus
por causa do pecado. Isso significa que, pelo pecado, o ser humano perdeu a semelhança com Deus. Então, dentro desta economia da salvação, num primeiro momento, nós temos o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Pelo pecado, ele ainda mantém a imagem, mas perde a semelhança. Mas é desejo de Deus restituir a sua criatura à semelhança. A promessa feita a Abraão inaugura essa economia da salvação, no fim da qual o próprio Filho vai assumir a imagem e vai restaurar a semelhança com o Pai, restituindo ao ser humano a glória pelo Espírito que dá a vida. Contra toda esperança humana, Deus promete a Abraão uma descendência como fruto da fé e do poder do Espírito Santo. Nessa descendência de Abraão serão abençoadas todas as nações da terra, e esta descendência é o Cristo, no qual a efusão do Espírito Santo fará a unidade dos filhos de Deus dispersos. Ao comprometer-se por juramento, Deus já se compromete a dar o seu Filho bem-amado e o Espírito da promessa, que prepara a redenção do povo que Deus adquiriu para si. Ou seja, na aliança com Abraão está contida a promessa do dom do Espírito Santo e do envio do Messias Salvador. Prosseguindo nesse reconhecimento do Espírito da Palavra no tempo da promessa, o Catecismo nos fala das teofanias, ou as manifestações de Deus, e nos fala também da lei. As teofanias, ou manifestações de Deus, elas iluminam o caminho da promessa, desde os patriarcas até Moisés, depois desde Josué, até as visões que inauguram a missão dos grandes profetas. A tradição cristã sempre reconheceu que nessas teofanias o Verbo de Deus se fazia ver e ouvir, revelado e ao mesmo tempo oculto na nuvem do Espírito Santo. A presença da nuvem é uma constante nessas manifestações de Deus, aqueles a quem ele se quer revelar. Essa pedagogia de Deus aparece especialmente no dom da lei, que foi dada como um pedagogo para conduzir o povo a Cristo. Mas a lei que foi entregue por Deus a Moisés, ou por meio de Moisés ao povo no Sinai, ela é impotente para salvar o ser humano que foi privado da semelhança divina e do conhecimento maior que ela dá do pecado. Isso suscita o desejo do Espírito Santo. Se a lei não é capaz de salvar, porque o ser humano não é capaz de cumprir por suas próprias forças a vontade do Pai, é o Espírito Santo, que depois será doado à Igreja, que nos tornará capazes de permanecer dentro da vontade de Deus. Dentro da Escritura Sagrada, os gemidos dos Salmos atestam esse desejo pelo Espírito Santo de Deus. Prosseguindo, o Catecismo nos fala do tempo da monarquia de Israel e também do exílio. A lei, que foi sinal da promessa e da aliança, ela deveria ter regido o coração e as instituições do povo de Deus. Há aquela promessa no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 a 6, em que Deus diz: se ouvirdes minha voz e guardardes minha aliança, sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Mas depois do rei Davi, Israel sucumbiu à tentação de se tornar um reino como as demais nações. Ora, o reino, objeto da promessa feita a Davi, vai ser obra do Espírito Santo, e ele vai pertencer aos pobres segundo o Espírito. O esquecimento da lei e a infidelidade à aliança desembocaram na morte. É assim que o povo de Deus enxergou o tempo do exílio na Babilônia. Fomos infiéis ao Senhor, ele nos abandonou e agora nós estamos numa situação de morte. O que aparentemente seria um fracasso das promessas divinas. Mas na realidade o exílio ele manifesta a fidelidade misteriosa do Deus Salvador e o início de uma restauração prometida, mas uma restauração segundo o Espírito. Era preciso que o povo de Deus sofresse essa purificação. E assim o exílio, por antecipação, ele traz a sombra da cruz no projeto de Deus.
e o resto dos pobres que vai voltar do exílio é uma das figuras mais transparentes da igreja, o resto que permaneceu fiel ao Senhor. Pois bem, nós vamos prosseguir a nossa reflexão sobre esta ação do Espírito e da Palavra de Deus na Antiga Aliança, no Tempo da Promessa, no próximo encontro, e vamos ver o Espírito de Cristo já na plenitude do tempo. Nós esperamos contar com a sua participação, procurando cultivar a sua fé no nosso próximo programa. Duas